Vamos agora à questão número 29. A figura mostra uma estrutura composta pelas barras AB, AC, AD, CD e BD, articuladas em suas extremidades. O ponto de apoio A impede o deslocamento na direção X e Y, enquanto o ponto de apoio C impede o deslocamento apenas na direção X. No ponto D dessa estrutura encontra-se uma partícula elétrica com carga positiva Qzinho. Uma partícula elétrica de carga positiva também, Qzão, encontra-se posicionada no ponto indicado na figura. Uma força de 10 newtons é aplicada no ponto B. Para que a força de reação em C seja igual a zero, qual deve ser o produto Qzão vezes Qzinho? Aí ele dá a barra e as partículas têm massa desprezível, a distância nos desenhos estão representadas em metros e a constante eletrostática do meio vale K. Perceba que a resposta está em função de K também. Então vamos aproveitar essa figura aqui mesmo e marcar as forças que vão nos interessar. Teria uma normal aqui no ponto C, mas ele quer que essa normal seja igual a zero, então a gente tem que marcar nada aqui. E como as duas cargas têm sinais contrários, nós vamos ter uma força elétrica aqui de repulsão entre essas cargas. Bom, agora nós vamos fazer a decomposição dessa força elétrica no eixo X, chamar de φx, e no eixo Y, para que nós possamos fazer que a soma dos momentos em relação ao ponto A, por exemplo, tem que dar zero. Por que em relação ao ponto A? Porque no A deve ter uma força aqui, uma reação no eixo X e uma reação no eixo Y. E a gente não está interessado em saber essas reações, então nós vamos fazer em relação ao ponto A. Lembrando que o momento de uma força nada mais é do que a força vezes o braço de alavanca. E o braço de alavanca é a distância perpendicular da linha de ação da força até o ponto de atuação que a gente está calculando. Então, por exemplo, se a gente tem o ponto A aqui em cima, né, com duas retas aqui, por exemplo, seria a nossa figura. E nós temos uma força aqui, ó, seria a φx, a distância da linha de ação da força até o ponto A nada mais é do que essa altura que ele disse que vale 6 metros. Assim como, quando nós olhamos para φy, é a distância da linha de ação da força até o ponto A, que é essa distância que também, por acaso, vale 6 metros. Já a outra normal que foi marcada, ela está aqui. Então, a distância da linha de ação da força até o braço de alavanca também vale 6 metros. Isso vai ser bem legal porque esse 6 ele vai acabar cortando, né? Todo mundo tem a mesma distância. E agora nós precisamos encontrar quanto vale essa φx e φy. Bom, se nós chamarmos esse ângulo aqui de θ, por exemplo, é esse mesmo ângulo daqui de cima. E esse ângulo daqui é 45 graus, porque os dois lados desse triângulo retângulo são iguais a 6. Então, a φx é igual a φy e vale a φ, cosseno ou seno, nesse caso tanto faz, de 45 graus. E além disso, pela lei de Coulomb, a força elétrica é Kqzão Qzinho sobre a distância ao quadrado entre as cargas, que vale 5 metros. Porque aqui nós já temos 4, aqui nós já temos 3. Fazendo Pitágoras, essa distância D vale 5 metros.
Agora nós temos todas as informações para poder fazer as contas. Então vai ficar, vamos adotar um sentido positivo, vamos supor sentido horário positivo, para fazer a soma dos momentos. A normal, ela faz o sistema girar para lá. Então ele tem um momento que a gente vai chamar de negativo. Menos n vezes o braço de alavanca, que vale 6. Tanto a fel x quanto a fel y fazem momento positivo, né? Elas tendem a fazer a barra girar para o lado de lá. Então vai ficar mais fel x vezes o braço de alavanca mais a fel y vezes o braço de alavanca, e essa soma tem que dar 0. Reparem que aqui ó, o 6 corta. Então vai ficar fel y igual a fel x. Então é 2 vezes fel cosseno de 45 é igual a normal. A fel a gente pode calcular usando a lei de Coulomb. Então vai ficar 2 vezes k Qzão Qzinho sobre a distância que a gente já tinha calculado como sendo 5 ao quadrado, vezes cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, é igual a normal, que vale 10. Então, Qzão vezes Qzinho vai ser 25 vezes 10 sobre raiz de 2 vezes k, que ele aproximou o raiz de 2 para 1,4. Então, se nós dividirmos em cima e embaixo por 0,2, vai dar 7. E em cima vai dar 1.250. Então, Qzão vezes Qzinho é 1.250 sobre 7k. E isso está indicado na letra A.